A Justiça Federal de São Paulo promove mutirão de ações sociais para pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. A repórter Adriana De Luca está ao lado da juíza federal Marisa Cúcio e vai nos dar outros detalhes. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Olá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Este é um mutirão promovido pelo Poder Judiciário e aqui ao meu lado está uma das coordenadoras deste projeto, que é a juíza federal Marisa Cúcio, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Doutora, boa tarde. A gente percebe que muita gente passou por aqui e ficou curioso para saber o que estava acontecendo, né? Conta primeiro um pouquinho o que é esse mutirão. Esse mutirão é o mutirão que a gente faz, esse é o segundo neste ano que a gente está fazendo. É um mutirão específico para atendimento em população em situação de rua. Por quê? Porque essas pessoas têm muita dificuldade para acessar os prédios públicos, para entrar, para fazer seus pedidos. E então a gente cumprindo uma resolução do CNJ que pede para que os tribunais organizem projetos que facilitem o acesso das pessoas, nós organizamos um evento desses em março deste ano, foi o primeiro Pop Rua de São Paulo, e agora, tendo em vista que a população de rua continua um volume muito grande, é só sair na rua para a gente ver que tem muitas pessoas ainda em situação de vulnerabilidade. Então nós tivemos a coragem de fazer o segundo Pop Rua. E como é um evento que atendeu 8.000 pessoas na primeira edição, nós quisemos fazer uma coisa um pouco mais assim, maior. A gente não tinha ideia da quantidade de pessoas que nós íamos atender. Só para você ter uma ideia, nós estamos entregando por dia 3.200 marmitas para a pessoa de rua. Nós trabalhamos com 3 eixos, o eixo da assistência, que inclui alimentação, saúde, corte de cabelo, cuida de criança, atividades relativas à assistência, né? Por quê? Porque a assistência mantém a pessoa próximo do evento e aí nós partimos para o segundo eixo, que é a cidadania. Porque muitas pessoas estão sem documentos, sem registros, perderam seus documentos, foram roubadas. Então a gente monta aqui esse núcleo de assistência para a pessoa voltar a existir, né? A pessoa precisa voltar a existir, ela precisa ter um cadastro, ela precisa ter um CPF, ela precisa ter um RG, ela é às vezes de um outro estado. Nós temos aqui muitos imigrantes em São Paulo, muitos haitianos, venezuelanos, bolivianos. Então a gente trabalha assim com esses órgãos para poder fazer a regularização documental. E por último, o núcleo da justiça. Então se a pessoa, para poder entrar com uma ação hoje, ela precisa ter o cadastro único, ela precisa ter CPF, ela precisa ter RG. Então nós trouxemos junto esses 3 núcleos para que a gente em 3 dias possa fazer um maior número de atendimento e regularizações. Nesse núcleo da cidadania, o Exército também está aqui, expedindo o certificado de reservista, fazendo alistamentos, né? Depende do interesse da pessoa. E como a gente trabalhou no primeiro evento, na terça, quarta e quinta, nós montamos as barracas no domingo. Na segunda. Essa edição, que foi segunda, terça e quarta, nós precisamos montar as barracas no domingo. E no domingo a gente estava aqui montando as barracas, quando começou a chegar muita gente interessada para saber o que o Exército estava fazendo. Então aí veio assim uma curiosidade ao que estava acontecendo. Mas o que está acontecendo é isso, é uma ação de cidadania, justiça e assistência à população em situação de rua. E por que na praça? Porque na praça eles têm, aqui é a praça que tem a maior população de pessoal de rua se concentra aqui, né? Nós temos um grande equipamento da prefeitura que já dá banho, tem lavagem de roupa. Então a gente procurou juntar aqui porque fica mais fácil esse acesso. E doutora, vou sair um pouquinho aqui da frente para a Sueli mostrar um pouquinho para as pessoas entenderem exatamente o que é, né? A senhora comentou agora que muitas pessoas chegaram aqui ontem curiosas porque o Exército estava aqui, as tendas foram montadas. Essas pessoas confundiram por acaso? Porque a senhora até que me comentou antes do link que estava tendo uma confusão, né? Então, as pessoas vêm do Exército aqui com essa estrutura
porque realmente o Exército é nosso parceiro na parte de infraestrutura, né? Ele forneceu as barracas para a gente poder botar o INSS, a Defensoria, a gente precisava de barracas. E o Exército é um parceiro já de outras ações e ele montou essas barracas aqui. O diferencial é porque foi num domingo, né? Então atiçou a curiosidade das pessoas que viram os caminhões saindo lá do quartel do Ibirapuera e vieram atrás para ver o que estava acontecendo. E sem informação, começaram a pensar que isso talvez fosse um exercício do Exército, né? Fosse alguma movimentação, e aí a imaginação correu solta, né? Mas eu estava aqui explicando na hora, todo mundo que estava filmando, eu explicava, mostrava os nossos cartazes, falava, olha, é uma ação, não é nenhum ato militar, é um ato de cidadania, né? Um ato que a gente está organizando com os estados, com o Estado de São Paulo, com a Prefeitura, com as organizações assistenciais, com as ONGs. Então não tem nenhum caráter militar isso aqui. A única coisa que tem do militar que eu agradeço são as barracas, né? E a barraca do Exército aqui para expedir o certificado de reservista. Muito obrigada, doutora. Parabéns pelo projeto. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Para dar o serviço para vocês, o mutirão vai até a quarta-feira. Hoje, terça e quarta-feira, e é totalmente gratuito aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Adri, pela entrevista, pelas informações.